associados, chegamos a compor mais de 80 profissionais nessa militância, nesse trabalho. Aí falar, né, do brasileiro, do William, do Luiz, do Edson, do mineiro, que aqui está, o Gregório, falar do Luiz Vale de São Paulo, mais de 33 anos na cadeia, falar do Júnior, do Afroreg, porque ele realiza um trabalho que o público tem sido beneficiado, falar da Mariângela, da Mariana, falar da professora Wanda Maria Ferreira, da Edith e a missionária Denise, o Joyce Saudoso, o Cláudio e tantos outros que eu não citei, mas sintam citados. A importância desse evento já foi sinalizado, seria redundante eu colocar. Mas o Ronaldo, quem é o Ronaldo? O que fez o Ronaldo? Como pensa o Ronaldo? Eu coloco aqui que Deus me deu a oportunidade de conhecer, conviver, viver 5 nichos importantes na minha vida. E eu tive a maior oportunidade da minha vida quando adentrei ao cárcere. Eu tive, como falou o Luiz, a oportunidade da educação, da família, do acesso ao trabalho, e eu falava como meu pai, só que meu pai é um homem analfabeto, ele dizia assim, eu ganho dinheiro que eu quero ganhar, e ganhava. E eu dizia assim, eu tenho acesso que eu quiser, porque eu fazia através de concurso, passava, tinha nota, vivia um momento difícil na vida de um adolescente, de uma criança, porque não uma criança, sem compreender o status quo. Né? Porque eu não sabia porque que nas escolas que eu estudava eu não conseguia fazer parte de um grupo. Né? E dentro do cárcere eu ouvi falar num tal de Zumbi. Quem era esse cara? Eu ouvi falar na escola sobre Duque de Caxias. Né? Vocês conhecem, os historiadores, as atrocidades que foram cometidas naquela época por esse personagem histórico da nossa história, né? E eu nunca ouvi falar do Zumbi, eu não lembro, eu só estudava em colégios, não que eu viva isso, né? Militância étnica, mas eu só estudei em colégio branco, Plínio Leite, Estúdio de Educação, Colégio Batista, por aí vai. O que o dinheiro precisava para pagar, meu pai pagava, e o que o dinheiro não dava acesso, eu fazia a prova e passava. Então, eu fazia o que eu queria, e nesse fazer o que eu queria, eu tive as maiores oportunidades da minha vida no cárcere. Então, aprendi que não é o Ronaldo, eu tenho que fazer bem o que eu faço, mas é um todo. Todos são importantes. É importante a postura do Gregório, que é porrada, tiro, bomba. É importante a atitude irreverente do brasileiro. É importante a forma polida da fala do Maxwell, o testemunho do Luiz, aquela menina que aqui estava. Todos são importantes. Não é o trabalho do Ronaldo através da qualificação profissional e ideias inovadoras que não são do Ronaldo. Aquele livro diz que não há nada novo debaixo do céu. Né? Aquilo que se diz novo já foi um dia. Então não trouxe nenhuma inovação para as ações que participei. Eu simplesmente tive a oportunidade de ver de novo e ter o apoio para executar. É o que diz o Carlos Drummond de Andrade. Sonho de sonho sozinho é só sonho. Mas quando você sonha junto, você transforma a sonho em realidade. Aí nós tivemos não só o jovem Samuca aqui, mas o time do meu amigo, que eu não conhecia, mas numa reunião em Copacabana eu formei um grupo, que eu não vou citar nomes, que participou das primeiras ações com aquele time diferente, que você fez parte. Então, o Ronaldo foi esse cara que teve oportunidade. Né? Depois do sistema prisional, a parte social, outra academia. Né? Hoje a minha militância, o empreendedorismo. Hoje sou empreendedor social da Choca, reconhecido mundialmente. E depois a parte empresarial, 5 nichos, 5 formações, né? Através do trabalho que realizo, das empresas que gesto. Empresa, Ronaldo? Sim. Quando você tem 80 profissionais, desde doutores, mestres, pagos pelo trabalho que você junto realiza, que começamos dentro de uma cela, sentados sonhando em dar oportunidade, porque naquela época, na década de 80 para 90, os amigos falavam, entrou aqui, vão matar para chamar a atenção. Mas como? Pega, dá pancada, corta pescoço e ninguém sabe. Ah, nossa família está sendo esculachada. Então vamos fazer o seguinte, a gente pega, diz que vai matar, mas depois mandar uma carta pela família.
A família avisa lá fora, a gente começa a botar fogo, senão a gente queima os colchões, dorme no chão, tem tuberculose. Mata os companheiros, desagrega. E o ensinamento militar diz que devemos dividir para conquistar. E é isso que acontecia no cárcere. Quando os homens começaram a pensar diferente e agregar as boas ideias, o cárcere começou a mudar. Preso dando aula para guarda. Que isso? Nós vivenciamos aí, você granjeia o respeito. Me ajuda. Eu falei, ajudar como? Não, porque com 13 anos eu entrei na de menor, voltei com 14, voltei com 15, 16, 17, 18, saí, entrei mais de 40 vezes e com 18 fui preso. Passei a primeira vez, a segunda, a terceira, lembrei do Gé. A quarta, mas na quarta veio um amigo aqui também pretinho igual a mim, com a irmã, eu gostei, namoramos, eu tenho uma filha. Eu não quero voltar para a cadeia, me ajuda. Eu perguntei, o que tu sabe fazer? Ele, não sei fazer nada, eu sempre roubei desde 13 anos. Eu falei, então não pode te ajudar, cara, tu não sabe nada, pense em alguma coisa. Eu falei, eu não sei nada. Eu falei, então não posso te ajudar, estou acabando a entrevista e estou partindo para outra. Tem muita gente que falou, moço, eu sei fazer uma coisa, o que tu sabe fazer? Pipa. Falei, como é que é sem fazer pipa? Quando eu saio, faço pipa para a molecada na favela e lá dentro de uma cadeia de segurança máxima, que é o Muniz Sodré, eles estavam fabricando mais de 40 mil pipas por mês. É possível. É possível montar uma empresa com R$30. Uma juíza em São Paulo perguntou, agora volta que eu vou te ouvir. Como? Falei para ela, é possível. Falou, agora eu acredito nisso. E montamos várias empresas, temos amigos ricos. O Samuca falou da coisa mais forte que é a família. Falta um minuto, com um minuto a gente vai a Londres, né? Espiritualmente. Eu falei sobre o beijo na boca, uma vez com 100 jovens. Beijo na boca. E o beijo na boca é que nos transforma. Você ter motivação e estímulo para uma mudança efetiva na vida. E terminando, de fato, você quis pegar a placa para mim, né? Parabéns. E terminando, finalizando, o patronato, né? Mulheres em campos. Uma vez eu estava assinando e umas mulheres no final falaram assim, vamos sair do programa? E eu disse assim, não entenda, elas disseram assim, porque a gente vem de campos para cá assinar. Não tem nada. Você também, né? A gente vem de campos para cá assinar e não temos dinheiro para voltar. Então a gente tem que ir para a Central, já que você está aqui e é preso também, melhor nós duas sairmos com você, você paga a nossa passagem para voltar. Aí eu chamei o diretor, arrumamos um problema sério e elas voltaram com passagem. O outro companheiro foi o Robson, que depois de 18 anos ele saiu da cadeia sem saber para onde ia. A maioria conhece o João Robson, neguinho de futebol. E aí uma assistente social, Ana Maria Furtado, que aturou a gente, tomou atitudes e decisões a ponto do diretor-geral querer arrancar o pescoço dela. Passamos a noite batendo em porta, no patronato não conseguimos abrigo, nos hotéis não pudemos hospedá-lo, não tinha um documento. Essa é a realidade. Então hoje nós temos visto um patronato diferente. Alguns têm tido a melhor oportunidade da sua vida, porque passaram pelo sistema prisional, tiveram a oportunidade de ser atendidos no patronato. Então nós temos que ter a porrada, tiro e bomba, nós temos que ter as coerências e nós temos que reconhecer também que, embora pouco, vidas têm sido salvas através do trabalho que nós temos realizado. Parabéns a todos. As perguntas, você que vai pegar? Vamos falar com alguém sobre a minha opinião pessoal sobre a maioridade penal e falamos ali fora. Muito obrigado pela atenção, parabéns. Nós agradecemos aos nossos queridos egressos. Só para abrir um parênteses. Hoje, quando eu estava vindo para cá, um garotinho, quer dizer, tinham 4, então acredito que eram menores pela aparência deles, puxou minha corrente. E houve uma pergunta, e eu falo isso para vocês refletirem. Deixa eu botar minha bolsa aqui. Vejam só. Existem duas questões aí. Uma, quando você é vítima, eu já fui vítima de roubo mediante, teve uma violência porque houve uma coação, me rodearam. E assim, eles não estavam armados, mas faziam de conta, eram menores. E aí, foi o celular. Não fizeram nada além por mim. Confesso que na fé, eu pedi a Deus para me proteger, estava com a pasta, trabalhava como corretor, então tinha dinheiro, tinha tudo na pasta da empresa. Congressos, eu trouxe a lembrancinha do congresso, que na verdade foi criado pelo nosso querido Mineiro, que mandou essa frase pra gente, os organizadores do congresso, nós aprovamos. Pode, filho, você pode tudo. Rapidinho. Eu já te amo. Rapidinho. Não precisa não. Eu tenho isso. Cabeça.
Não passe, é o seu presente. Pensei que eu não sabia. Obrigado. Esse poema é um pedacinho de um poema de Cora Coralina, que os abolicionistas eles sempre leem, né? Porque ele fala de alguma coisa. E até o Valois ele até leu aqui, mas o Valois não tem a volúpia, não tem a. Né? Ele só leu, enfim. E eu vou declamar, que é mais ou menos assim: tempo virá. Uma vacina preventiva de ódio e violência se fará. Prisões se tornarão escolas e oficinas. E homens, imunizados do crime e da violência, ensinarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, altos muros, celas, um tempo superado. Oxalá, pelo fim das prisões. Obrigado. A gente conseguir que 17 estados viessem ao Congresso e que nós tivéssemos representação de todo tipo, porque nós tivemos todos os tipos de opinião. Porque a gente não pode se furtar de ouvir contradições, opiniões contrárias, né? Gente que a gente comunga da opinião, gente que a gente não comunga da opinião, gente que a gente gosta de uma parte do que ele fala e depois a gente discorda de outro. Isso faz a gente crescer, a gente evoluir como ser pensante, porque a gente fala, isso aí, nossa, isso me caiu mal, Aí a gente comenta com o colega do lado, poxa, pesou isso aí, não precisava ter falado assim, o outro falar, né? Isso aí é totalmente errado. A gente tem a nossa opinião, o outro tem a outra opinião, e a gente precisa respeitar todas as opiniões. E a gente precisa respeitar principalmente o outro ser humano que está ali conosco. Se eu sou fluminense e o outro é flamenguista, a gente tem que conviver. Né? Nós precisamos conviver. E se todos estão aqui, porque todos vieram aqui voluntariamente, ninguém recebeu dinheiro, ninguém recebeu cachê, ninguém recebeu passagem, ninguém recebeu nada. E se as pessoas vieram para cá e vieram com o intuito de colaborar, de dar sua participação, de dar sua colaboração, é porque entendem a causa, acham justa a causa e querem batalhar por ela. A gente quer melhorar o nosso atendimento, melhorar o nosso trabalho, e por isso a gente está aqui. É o que eu digo para vocês. Hoje no Rio de Janeiro, o que eu tenho para dar para meus egressos? O que vocês viram aqui eu dar. Abraços. Um lanchinho e abraços. É duro falar isso. Eu sou assistente social do sistema há 20 anos. E eu falar isso, dirigindo um patronato há 5 anos? Você não tem vergonha, Maria Ângela? Eu queria só fazer uma citação, eu procurei amiga, não achei. Nós temos quatro técnicas aqui da instituição. Eu falei que nós trabalhamos em 33 municípios com a socioeducação. Nosso carro está na rua, na Santa Casa, os 2 carros nossos. E saíram elas daqui, a Fátima, administrativa, assistente social, né? Ontem estava minha neta, e quando elas chegaram no carro, homens armados, né, se dirigiram para elas, e quando foram efetuar o assalto, um olhou e falou, dona Edneuza, desculpe, virou e assaltaram e levaram os 2 carros da frente. Eram jovens que estavam conosco na socioeducação. Só para dizer para vocês. Porque eu aprendi muito nesses dias, eu anotei um monte de ideias e eu vou batalhar por elas. Eu conheci muitas pessoas interessantes, muitas pessoas que buscam ajudar uns aos outros, e a gente vai se ajudar, isso vai melhorar, porque eu acredito que isso vai melhorar. Ela foi parceira nesse congresso. Ela é minha parceira, só que a gente teve que andar um pouco separado. Desliga essa câmera. O Xavier está se retirando? Xavier, levanta aí um pouquinho. Xavier é meu subdiretor, gente. Ele é um inspetor de segurança penitenciário,
Quando eu cheguei lá, era uma faca na caveira, uma bandeira pendurada na nossa sala. Casa social. Ele tá quase abolicionista. Tá quase. Foi coordenadora da sessão temática 2, junto com da o João CEAP, Delfim. do patronato. Do patronato, desculpa. Junto com o João Delfim, mas ele não está aí. E ela contribuiu também ela tem a leitura de todos os trabalhos da sessão temática 1, que era Saúde Física e Mental, da qual ela seria uma das coordenadoras. Porém, como ela teve que fazer essa composição, a Márcia Padaró deu umas anotadas pra gente, a gente vai seguir por numeração, tá, Bosco? Um por um. Então, número 1, Saúde Física e Mental, avalia algumas propostas gerais, é coisa rápida, coisa de 1 minuto, 2, só para vocês terem uma noção, que depois vai ficar melhor quando a gente fizer o livrinho e tal, que a gente vai falar a respeito. A proposta resumida da primeira sessão, é participação dos Conselhos de Saúde Distrital, Municipal e Estadual no controle e fiscalização da saúde no sistema prisional diante da Política Nacional de Saúde no sistema penitenciário. A segunda sessão, sala, que era sobre educação, a proposta que saiu foi o seguinte, as propostas: que haja integração, visibilidade, parcerias entre as pessoas e instituições engajadas na causa do egresso. Segunda, criar uma rede de amigos ou simpatizantes envolvidas com a causa do egresso. Terceiro, ajudar o Poder Judiciário a descomplicar as ações de inclusão nas universidades e demais instituições de ensino. E tentar implementar o curso à distância e estendê-lo aos presos dentro das unidades prisionais, inclusive graduação, EAD. Tá bom? Terceira. Quem é a terceira? A terceira é do João Bosco. Bem, meus amigos. Vocês entenderam? A primeira, ele fala que o Conselho Distrital de Saúde tem que participar essas diversas queixas que ocorrem sobre medicação, problemas de saúde no sistema prisional. Aqui no Rio a gente tem muita denúncia sobre isso. E que a gente deve chamar esses órgãos que já estão, essas instituições que já estão constituídas, Conselho Comunitário de Saúde e tal, para fazer parte, ajudar nessa fiscalização. Eles têm os instrumentos para isso, que eles fazem esse trâmite já via governo federal, estadual e municipal. Nós fizemos um processo dialógico. Eu pediria à doutora Maíra e o Greg para tivesse bastante atenção nas questões que a gente vai pontuar aqui. A gente fez um processo dialógico, foram 27 pessoas presentes, cada grupo, 5 trabalhos inscritos, cada um teve 15 minutos. E as propostas estão ali. E eu vou destacar aqui objetivamente, sucintamente. A doutora Agnes trouxe uma informação da Rússia, porque ela é professora lá em Moscou, e está trazendo uma questão muito importante. Ela fala lá que o preso é segregadíssimo na Sibéria, não tem sursi, mas lá não tem analfabetismo e todos os presos sabem ler e escrever. Um outro professor, que é o professor Rodolfo, que foi uma pesquisa que ele trouxe também sobre direitos humanos e por que as normas de direitos humanos não são aplicadas. Porque, na verdade, é uma pesquisa da UERJ e ele conseguiu trazer para a gente várias informações sobre isso e é estarrecedor. O juiz não conhece direitos humanos. O Joaquim, que está aqui do patronato, também foi um dos trabalhos inscritos, trouxe a questão de uma terminologia que eles usam lá em Pernambuco, eles chamam de reeducandos. Lindo isso. E falou da positivação do direito à felicidade no modelo japonês. A humanização da visita e o sistema S foi saudado pela Silvana, lá de Alagoas, tá? E ela falou uma coisa importantíssima, Mariana. Lá tem preste atenção, gente, nisso que eu vou falar, hein? Preste muita atenção nisso que eu vou falar, porque isso é um sonho. Lá em Alagoas, eles criaram há 3 meses uma Secretaria de Reinserção e Ressocialização e Inclusão Social, desvinculada da segurança pública. Recebe verba própria, direto, e eles fazem. E é lá em Alagoas isso, hein? Tá aí, ó, Silvana, trouxe essa mensagem pra gente. O Taiguara, o outro grupo, ele visitou uma cadeia em Genebra, na Suíça, e trouxe uma informação importantíssima para a gente aqui, porque a gente tem que partir
de não olhar essa visão só pelo nosso cantinho, pelo nosso mundo. A gente tem que ter uma visão mais contextualizada, de fora, ampla, geral. E olha o que ele foi, ele visitou uma cadeia lá. Quanto que gasta para um preso lá? Lembra, Joaquim? 45 mil euros. Um preso. E qual é o índice de reincidência lá? 70%. Isso é para a gente refletir profundamente, hein, gente? E para fechar, tentei ser aqui extremamente objetivo, falaria aqui anos. Greg, você quer aprender a peticionar nos órgãos de direitos humanos? Quando eu cheguei em casa hoje, estava lá um curso sobre isso, eu já repassei para ti, meu velho. Já está lá na tua e-mail. Como peticionar lá fora, porque a gente tem que dar visibilidade lá de fora para cá também. E isso é umas tentações que a gente está tendo aí agora. A gente já está sonhando com o internacional. E que só não aconteceu algumas pessoas porque não deu tempo. Porque eu teve um professor da Espanha que já mandou um vídeo porque eu não consegui baixar aqui pra gente, ele agradecendo, que é o professor Miguel Ásdor Prado Lineira, da Faculdade de Oviedo, trazendo uma comparação com o nosso sistema com o sistema espanhol. E o contato direto com o Observatório da Justiça Portuguesa, com o professor Boaventura de Souza Santos, também a equipe dele todinha. Esses dois países já sabem disso aqui, a Espanha e Portugal. Já sabem que isso aqui está ocorrendo, vão saber em detalhes. Assim, ele mandou uma mensagem para a gente em vídeo, agradecendo o convite, dizendo que não podia vir, muito bonitinho, falou em portunhol, muito legal. Então, gente, eu já estou falando há 2 minutos, eu vou concluir. Eu tenho preocupação extremada com o tempo e da gente observar e ser otimizador com o tempo. E qual foi a nossa preocupação maior? Em sociabilizar o conhecimento, tá? Divulgar para todos, não ficar só no nosso grupo temático que foi debatido. A gente tem que espraiar o conhecimento. O conhecimento só é necessário quando não é só para a gente, ele tem que ser para todos, todo mundo tem que conhecer. O Greg quer saber como peticiona, como que faz essas questões, e eu fecho aqui, mais 1 minuto, fechando em 3, falando para vocês o seguinte. O Greg falou uma frase, não sei se você lembra, Greg, uma frase... Ele questionou a criminalização da pobreza, que é o que está acontecendo. Não se reeduca quem nunca foi educado. E olha o que ele falou. Você nem deu noção dessa frase, mas eu destaquei essa frase. Eu lia livros que davam asas para voar para fora das grades. Você falou isso, velho. Então, isso foi debatido no G3. Usei 3 minutos. Me perdoe aí a objetividade, mas a gente tem que não abusar do nosso tempo. Obrigado, pessoal. Foi interessante. Eu tentei ali fazer uma síntese em cima dos grupos. No meu grupo foram apresentados 10 trabalhos. Eu vou falar sucintamente um pouquinho de cada um e assim os pontos mais importantes, diferenciados até da prática aqui no Rio de Janeiro. Então, foi apresentado o trabalho Mulher e Tráfico de Drogas. O tema do grupo? O tema do grupo é assistência social e civil. Então, o primeiro trabalho foi Mulher e Tráfico de Drogas, Inclusão Perversa, tá? Da Fernanda Santos Cursinho, mestrando de Memória Social da Unirio. Uma pesquisa que trabalhou com a questão prisional feminina de Campos, tá? E verificou que a incidência maior era da área de tráfico, tá? Que são as condenações, tá? Discutiu a prisão como promessa de reinserção social e o papel do assistente social enquanto profissional que luta pelos direitos das internas, ratificando o comprometimento profissional com as suas competências ético-políticas, teórico-operativas e teórico-metodológicas, né? Quer dizer, ratificando ali a questão do assistente social, né? Nos seus preceitos do conceito, no Código de Ética e defesa dos direitos ali daquela pessoa que está sendo atendida. Um outro trabalho foram as determinações de gênero, raça e classe das mulheres em cumprimento de pena privativa de liberdade e numa unidade do Rio de Janeiro, tá? A ideia era investigar as relações de gênero, raça e classe das mulheres em cumprimento de pena privativa de liberdade e unidade feminina daqui do Rio de Janeiro. Ela utilizou uma pesquisa qual e quant, né? E identificou algumas coisas que a gente viu muito forte, a questão da falta de infraestrutura no cumprimento de pena, né? Apresentado pela Gisela do Nascimento. A Gisela teve aqui algumas falações, ela é estagiária
lá da área de serviço social, e ela colocou as questões bem específicas lá de Campos dos Goytacazes, fez um diferencial entre o patronato daqui e lá de Campos, e ela já apresentou algumas questões aqui, eu não vou me aprofundar porque ela já expressou muito bem. Foi rapidamente isso que a gente discutiu lá no grupo, né? As propostas foram apresentadas ali para a Sandra vai apresentar no grupão. Isso é muito rápido, né? A ideia é que a gente nos análises aprofunde um pouco, né? Mais, para dar uma visão do que está se fazendo a nível do Estado e a nível nacional, porque a gente teve a oportunidade de ver experiências aí dos outros estados. É só, muito obrigada. O resumo dos trabalhos vai estar no site. Eu espero que em 15 dias a gente já tenha. Canal de acompanhamento a egressos e afins. Muito obrigada a todos.